Bueno, a Nazaret Lisboa, posiblemente muchos de vosotros la conozcáis porque junto con Rafael Payás, pues hace bastantes visitas a granjas de España y conoce muy bien nuestra realidad. Entonces, UPB Genetic Worlds está patrocinando esta ponencia y se lo agradecemos desde ANAPORC y la propia Nazaret también lo agradece. Hemos hablado hace un ratito y sin más, Nazaret, si puedes darte un poquito de prisa, pero la justita, que tú eres invitada. Sí, vamos a ver. Buenas tardes ou buenos dias, não sei. A mim me gostaria de agradecer a organização deste congresso, em especial a Maritrinha, a Rafa e a Mateu, meus queridos amigos, que é uma oportunidade de revê-los, como revê-los amigos que temos em Espanha. Não? Minha segunda fase de estudo se deu em Espanha, então creio que é minha segunda casa. Perdão por mi portunhol, mas eu vou tentar falar espanhol mais claro, pero com a pronunciação de uma brasileira, por favor. Bueno, a mim, o que me toca tocar é falar sobre as novas tendências de manejo de lactação. E creio que o Congresso houve elegeu muito bem os temas, porque hoje o que sabemos é que temos que fazer trabalho reduzindo custos, e os custos de produção não é somente a granja mais produtiva, que é a melhor custo. Então, temos que trabalhar passo a passo com a nutrição, a genética, o manejo e a sanidade, e não se olvidar de nenhum. Então, se torna um pouco complexo, mas ao mesmo tempo muito sencillo. Sabendo fazer as coisas bem, certamente logramos o objetivo. O próximo, por favor. Sou eu que falo. Não temos mais. Um conceito que usa muito José Henrique Piva e a sacada de seus trabalhos, pelo está na internet, não se pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ayer e sermos a empresa de manhã. Isto é muito correto. Então, o que ha cambiado no mundo da possuicultura? Eu trabalho este mundo de granjas, fazendo consultoria, visitando granjas, medindo produção, custo, muito mais na economia com os clientes que tenho em Brasil. A maioria são clientes que há 20, 25 anos que estamos juntos e ha crescido e muitas vezes somos mais administradores ou gestores do que veterinários, pero com a combinação de uma grande visão da economia com veterinária podemos fazer coisas muito interessantes. Então, o que ha passado? A globalização e competitividade da economia mundial, os custos similares em toda a parte do mundo são muito parecidos. Se falta mão de obra, há pouco se falava que o Brasil tinha bom resultado porque havia mão de obra, mas não é mais. Se falta mão de obra, pouca gente para trabalhar em granja. Legislação, estabilidade, preços, mercado. Enfermidade como PIRS, que ha trazido impacto econômico muito grande, principalmente em granjas dos Estados Unidos e Europa. Bem-estar animal, são desafios que obrigam a aumentar a velocidade de adoção de novas tecnologias e, certamente, as produções de sistema de produção e também como fazer a forma de comercialização. Não podemos fazer um animal e depois vender da maneira que seja. Há que ter estudo de mercado, possibilidade que há, a quem se vai vender e como se vai produzir. Um pouco da poscicultura do Brasil, para que entenda o mundo que vivo. Sim. E sempre se pergunta, o Brasil é competitivo para produzir cerdo? Então, eu vou contestar um pouco. Temos um novo Brasil. Sim, o potencial. Quase 20% do volume de carne produzida de cerdo em mundo são de origem do continente americano. O Brasil é o segundo produtor. Em Brasil, há uma particularidade que temos 7% de área cultivável e 12% da reserva de água potável do mundo. Há pouco falávamos certas coisas que é muito bom comentar. Mira, em uma apresentação que fiz há pouco, como em 2010, falávamos de disponibilidade de terra e água, baixo custo de instalações, buenos recursos humanos, baixo custo de produção, boa produção de granos, forte parque industrial, livre de PIRS,
clima favorável e boa adoção à tecnologia. Pero, passado 2 anos, e agora em 2013, disponibilidade de terra e água, sim, segue havendo. Temos muitas áreas para ser produção. Os custos de instalações seguem interessantes devido às condições climáticas. O que hacemos de construção em Brasil se torna mais barato porque não temos frio tão pesado, a variação térmica, a temperatura é muito mais estável com a Europa, Estados Unidos e Canadá. Há boa produção de granos, pero com tanta produção de granos estamos enfrentando um problema muito gordo que é a infraestrutura. Sim, hace falta não sei quanto tempo se vai passar, pero necessitamos melhorar muito. Há forte parque industrial, segue. Estamos livres de PIRS, gastroenterite transmissível e a diarreia epidêmica. Boa adoção de tecnologia, buenos recursos humanos, pero não há gente para trabalhar em granja de cerdo. Há crescido muito as coisas em Brasil e se falta pessoas para trabalhar. Os custos de produção de cerdo em euro. Em 2012, estávamos com 1 a 1,15 euros por quilo. Hoje, 0,75 a 0,8, tivemos uma boa colheita de soja e maíz, os preços han bajado um pouco. Em euro, o custo de venda por quilo de cerdo seria de 0,9 a 1 euro. Ano passado, perdemos muito dinheiro. E hoje, estamos bem com 1,12 a 1,3 preço de mercado por quilo. Estão muito contentes os produtores, pero segue falando que está mal, que está bueno, pero tem que pagar as contas de ano passado e assim lo é. Sim? A atualidade de produção de Brasil. A produção de Brasil é uma atividade muito integrada, sim? Cada vez mais. Há concentração, principalmente na região sul do Brasil, com grandes integrações, pero criadores independentes, produtores independentes, é como 25% da produção total, não mais muito ou cada vez menos. Segundo as estatísticas, o número de reprodutoras em Brasil ha crescido de 2001 a 2012, 2011 a 2012, de 2,1 a 2,3 milhões de cerdas, como mostra a próxima gráfica, pero há este número de cerdas. Não estão todas em granjas tecnificadas. A maioria de granjas tecnificadas que se concentram em sul do Brasil está como 1,6 milhões de cerdas tecnificadas. E aí está por estado a evolução de cerda. Há estados que está crescendo muito, como Mato Grosso, Goiás, centro do Brasil, está migrando a produção de cerdo para a área menos concentrada de cerdo, que há muita produção de maíz e soja, e diminuindo em granjas muito concentradas. Sim? Um pouco da distribuição, aí está, das matrizes, as hembras em granjas, as cerdas em granja tecnificada, explorações, pero se concentra a maioria em sul do Brasil. Aqui estão os principais estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são os 3 estados mais produtivos de cerdo. Depois há um pouco em Minas Gerais, São Paulo e crescendo em centro do Brasil, Goiás e Mato Grosso. O que passa aqui? Agora, os resultados da porcicultura brasileira têm resultados buenos, pero não são para competir, pero solamente para ver a evolução genética do que ha crescido, a evolução nos últimos anos. E se percebe que claramente é uma influência genética, onde se pode ter em muitas granjas 14,1 nascidos, 13,5 vivos e 12,7 destetados. São números que se devem à genética, nutrição, sanidade, e creio que há muito de sanidade nos resultados que temos. Sim? Um pouco das granjas, são granjas de sistema aberto, está cerca de produção de maíz, soja, trigo, sim? E um pouco da visão que é Mato Grosso, que me encanta, e é campos verdadeiramente, como está a foto, de soja, maíz e granos de uma maneira general. Sim? As granjas de finalização são de sistema abertos, com cortinas, pelo qual se faz preço mais competitivo, não? De instalação, não são muito caras, pero com tendência de fazer climatização em muitos sítios para melhorar o índice de conversão, alguma coisa por aí. Sim? A sanidade brasileira muito me questiona sobre PIRS, se Brasil é PIRS ou não. E a situação é que, em último lema conferência, doutora Janice de Embrapa ha declarado que não há PIRS
o síndrome respiratória nos principais estados produtores de cedo em Brasil, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Não há peers. Por quê? Sempre comento, não é porque Deus é brasileiro, como se habla. A gente se ha feito coisas, nós outros fazemos coisas interessantes, sim, para importar animais sêmen, sempre há muita rigor de las pessoas do Ministério de Agricultura. E entre as granjas, como há muito espaço, as empresas, o tamanho de terra é grande, hacemos quarentena e prova sorológica, constatando se os animais estão livres ou não, e hacemos também, em quarentena, adaptação, que seria o conceito de adaptar os animais. Separamos uma pessoa para trabalhar em quarentena, mirar se há sentinelas, se há sinais clínicos ou não, antes de introduzir os animais em la granja. Um pouco das granjas, o sistema de produção são granjas grandes, a maioria, um pouco modelo americano. Temos granjas como esta, que é 5.400 madres, são várias granjas de 5.400 madres de uma cooperativa. E nesta cooperativa há a parte de hembras, maternidade e gestação, e acá há destete. Sim? E os cooperados cumprem somente com finalização. Todo o sistema de hembras são da própria cooperativa. Então, se cumprem as normas de qualidade. Creio que com a cultura que temos de pollos de avicultura, se hace muito a medidas de biosseguridade. Um pouco das granjas, ambiente de granjas, se tornando granjas bonitas, com jardins, um pouco de campo de futebol para a gente, e jogos para descanso e coisas assim, para ter gente melhor em las granjas. A realidade. Não se pode afirmar que em alguns países, principalmente como o Brasil, a mão de obra é muito mais barata, razão pelos resultados buenos. Os custos de produção são iguais na maioria dos países, não se determina mais o preço de maíz e soja em uma região ou em um local, é de nível internacional. A qualidade das pessoas, como estão involucradas em trabalho, isto sim lo hace a diferença. ¿Sí? Os custos de produção, Estados Unidos, Europa, Brasil, sempre são variáveis de 12% a 16%. E há uma coisa muito forte de trabalhar nestes custos, e vemos que nutrição, onde se hace muito, se trabalha pouco também, pero em la mão de obra, muita gente, pela realidade de porcinos em mundo, se lhe gusta de fazer coisas de moda, e muitas vezes fazer coisas que se perde muito dinheiro, não? Então, cada leitão, temos que ter em mente que cada leitão tem seu próprio custo. Pouco se analisa os custos por quilo de leitão destetado. As granjas estão cada vez mais automatizadas em seu sistema. ¿Sí? Pero o manejo, a arte de cuidar de los leitões através de las manos, é o que lhe faz a diferença, não? De como vamos destetar mais leitões. Personal. Não é prudente falar que todas as granjas, todos os países, o custo de mão de obra é o mesmo e que as condições são iguais. Há sistemas muito industriais que se trabalha com 40 horas, há outros sistemas mais tradicionais de 44 a 50 horas, há determinados países que trabalham de 35 a 40 horas, mas muitas vezes se trabalha muito mais. As pessoas... Normalmente, creio que é muito correto falar de hora cerda ano, hora leitão produzido, custo por quilo de leitão produzido. ¿Sí? E para isso, temos que ter programa para fazer aplicação de técnica de manejo e avaliar custo-benefício do que estamos fazendo e se seguimos fazendo ou não com as pessoas que trabalham em granja. Então, é muito importante o treinamento e capacitação contínua de personal. Regras. Capacitar, recapacitar e analisar, tanto por métodos formais ou formais ou práticos, o que está passando. Não se pode exigir o que foi ensinado. ¿Sí? Dentro dos grandes sistemas de produção, se habla muito não duchar as cerdas antes de entrar na maternidade. Corte de dente, se hace ou não hace. Corte de cola, assistência ao parto, devido a menor quantidade de pessoas, se trata ou não obrigo, se oferece alimento a leitão de primeira idade, temprano, aos 7 dias, ou se oferece somente em destete,
Transferências se hace normalmente, em muitos casos, tardia, onde se perde muito tempo. Se hace calostro para leitones, muitas vezes não há tempo e se hace pouco. Organização de cobrição e parto, este é um caminho para concentrar partos, cobrições e ter um melhor aproveitamento da mão de obra. Modelo de gestão, perdão. Atualmente se busca programa e muita gente habla, mira, Estados Unidos já não se hace mais ducha em la cerda, já não se hace calostramento em leitão, já não se hace, podemos fazer, pero pouco se analisa o que estão fazendo. Mira, é muito importante, eu he escutado isso de um cliente, as inversões de baixo risco são de baixo retorno, inversões de alto risco são de alto retorno, pero há que analisar os fatores de risco e compreender o que passa em cada granja. Portanto, como qualificar? Analisar os resultados, organização de trabalho, análise de tempo mortos, o que são tempo produtivo, o que faz o leitão crescer, que se dá vida, não? E não coisas que não se chega a nada, se deve analisar. Satisfação de la gente que trabalha em la granja, se estão satisfeitos ou não, que muita gente crê que isso é perda de tempo, pero tem que avaliar a cada mês, a cada semana, dependendo do sistema de produção, para que estejam contentes com seu trabalho e possam ser suas tarefas que realmente são importantes. Participação em resultados, reposição de pessoas, as granjas que fazem reposição de pessoas com mais intensidade se perde muito resultado, temos experiência sobre isso. Multiplicadores de ideia, formação de colaboradores e gestores, debater e realizar sempre. Sim? Os custos, alimento representa 70% a 80%, enfermidade pode arruinar uma granja, nós outros sabemos, e pessoas, em Brasil, a maioria dos custos são 12% a 14%, houve alguns anos atrás que se falava de 8% a 12%, pero hoje, uma pessoa para trabalhar em granja cedo é muito caro, quase os mesmos preços de acá, pero dependemos de 100% das pessoas para poder ter resultados na parte de reprodução e maternidade. Quais são os fatores que impactam, que dependem do custo? Muito se habla em cerdas por pessoa, não? Uma cerda para uma pessoa para 200 cerdas, 300, e há pouco, eu estava nos Estados Unidos, se falando em 1 para 600. Pero pouco se mede o impacto econômico para diminuir as enfermidades. Quanto custa os trabalhos de manejo com a mão de obra para reduzir as enfermidades que há? Eu vejo que cada dia se reduz gente em granja, se reduz treinamento, trabalho com pessoas, pero se aumenta a enfermidade, impacto econômico incrível, não? Se habla tanto de redução de pessoas no modelo americano, pero se há PIRS, se há diarreia epidêmica, se há tudo, e pouco se avalia o que podíamos fazer de coisas básicas para diminuir os custos da enfermidade, não? Pero segue sendo tudo automatizando todo, e pouco se trabalha com as pessoas. Exemplo, uma granja pode não tratar o umbigo, sim, decide que não trabalha, não hace mais, pero aplica antibiótico aos leitões ao nascimento para não ter artrite, parasus e outras coisas mais. É importante avaliar o quanto custa a hora de funcionário para tratar o umbigo, leitões em nascimento, e quanto custa a hora para aplicar 1 a 1 antibiótico para não ter artrite, por exemplo. Não se ducha a seda para entrar em maternidade. Quanto se ahorra de tempo? Muito tempo. Pero quanto se gasta e quanto se tem de tempo dedicado em la realidade para tratar os leitões com diarreia e as cerdas com mastite ou problemas de descargas vulvares? Isso não se analisa, não? Pero a gente está em lugar de fazer manejo produtivo, estão fazendo manejo de coisas que devia ter feito de manejo preventivo. Questione, quem são, o que se faz de diferente, quais são os responsáveis em diferentes segmentos de uma granja? São as pessoas, são elas os principais colaboradores, que atuam diretamente na produção. Em outras palavras, estamos falando de sócios, sim? Temos sócios na granja, sim? Para isso tem que funcionar. Pessoas bem preparadas fazem brotar, dão ideias, somam, multiplicam, incentivam os demais, pero despreparada contamina todos e produz resultados negativos. E quando não há tempo para fazer as coisas também.
Aí de medir quanto se vale cada funcionário com suas tarefas, quantos partos é assistido, quantos leitões nasceram vivos, mortos, qual o índice de eficiência de leitão destetado. Para isso temos que analisar reuniões frequentes. Não mais que 40 minutos, 1 hora, pero toda semana mirar qual foram os resultados, se é cumprido o objetivo, como estamos, se é incrementado o custo, se é aumentado o uso de medicamento e coisas assim, pero a cada semana ou a cada dia. Principalmente em grandes sistemas. Os resultados individuais é muito importante. Muitas empresas trabalham, mira, há um objetivo de venda. Quando nós outros conseguimos o objetivo de venda, comemoramos muito. Assim também as gente da granja, não? As pessoas da granja são igual. Se ele cumpre o objetivo, bem, muito bem. Então, tem que saber como estão seus resultados. Ter a disciplina de trabalho, prioridade do que é básico, do que se pode fazer, para poder cumprir com as regras objetivas e melhorar os resultados. Há uma coisa importante, em las granjas, há que padronizar, para poder revisar o sistema, há que padronizar, há que ter protocolos operacionais que são padrão, e fazer todas as coisas e revisar se está sendo bem feita ou não, e poder capacitar a gente que não está sendo treinada. Para isso, tem que ter muita disciplina de trabalho. Por exemplo, podemos medir os resultados em uma sala de parto com leitões nascidos totales, nascidos vivos, peso da camada, destetado e peso ao destete. E aí está, equipe 1, equipe 2, analisando de parto, em uma sala de parto, número de parto assistido a cada 100 partos assistidos e os resultados que ha tenido. ¿sí? Então, os dois equipos produziram praticamente os mesmos resultados, com diferentes causas que há tenido de perda de produtividade, pero o importante é que a equipe 1 é produzido 156 quilos de leitão ao ano, e a equipe 2 é produzido 188 quilos de leitão ao ano. São o peso da camada multiplicado por 2,5 ou 2,45 parto por ser da ano. Há diferença entre as pessoas. Como podemos medir? Quanto quilo de alimento está se gastando com ser da ano, repartido por leitão produzido a ano. Isso se pode ser por sala de maternidade, por conjunto de maternidade. O importante é que deve-se fazê-lo para medir a eficiência de equipe de trabalho. A influência de manejo. Normalmente, os diferentes fatores de uma granja, ambiental, genético, manejo, sanitário. Pero, falando de manejo, o que se há mudado na granja e o que se há de invenções na granja para poder seguir sendo produtivas. Conhecemos os 7 inimigos de leitão, não? Umidade, frio, calor, câmbio brusco de temperatura, movimento brusco, vacunas, transporte, sonido, amoníaco, micotoxina, todas essas coisas não é boa para o leitão. E muitas vezes, para economizar, para ahorrar tempo, tomamos medida que muitas vezes não é boa para o leitão, não? Então, quais são as prioridades? O leitão ao nascimento necessita de 30 a 32 graus. Sim? E é muito sencillo manter as condições que o leitão necessita. Estamos mantendo ou não? Que é muito fácil, não? Uma cama e uma lâmpada, e aí está. Os leitões necessitam de calostro. As primeiras 3 horas de parto é fundamental, mas a gente tarda muito. Muitas vezes a gente se põe a dar calostro a leitões com segundo dia de vida e coisas, e aí passado, aí perdido a oportunidade. Então, há que avaliar e medir qual o tempo das pessoas em tarefa que são produtivas. Essa é a hora, é o momento. Então, tem que ser muito produtivo. Então, a hora de colostro, no momento de encalostrar o leitão, é hora produtiva, é positivo. Os leitões estão encalostrados, terá menos diarreia, menos problema. Então, encalostrar o leitão é um tempo produtivo e não um tempo morto. O tempo morto é quando estás fazendo uma coisa e que aí passado o tempo, aí perdido a oportunidade. Que todo leitão tenha uma glândula mamária e um mamilo para seguir por toda a sua fase de lactância, não? É importante verificar todo o tempo se precisa mover o leitão ou não, pero muito rápido, em momento de calostro e nos 3 primeiros dias de vida, depois muito tarde. Pero muitas vezes se adota medidas sem mirar as enfermidades que há. Então, é importante medir as enfermidades que há e que momento se pode mesclar leitão ou transferir leitão de um lado para outro. Sim? Então, é importante que as granjas dediquem seu tempo a melhorar condições climáticas para cerdas, que em período de calor se torna ofegante, problemas de produção, leitão não pode passar frio e coisas por aí mais.
Manejo de vacuna. Sempre eu escuto em granja, não sei se em meu país, creio que aqui em Espanha pode ser mais desenvolvido, não tanto, pero eu tenho que vacinar os leitones na hora que é mais fácil de manejo. Pouco se avalia que momento há que vacinar os leitones. ¿Sí? Há que vacinar os leitones na hora que o leitão necessita ser vacunado. Não se mira anticorpo materno, quando há desaparecimento, que a enfermidade está se controlando. E segue com protocolos, por exemplo, ao destete, porque é mais fácil, pero ao destete muitas vezes, muitos leitones não são vacunados, a tarefa não está bem e também não é momento de vacinar leitão. Então, o momento não é a hora que o trabalhador decide que deve vacinar, e sim quando o leitão necessita hacerlo. Isto é medir horas produtivas, porque muitas vezes se faz manejo de medicação, de vacuna em momento inadequado. Se é medicação oral, há muitos problemas, não? Principalmente em maternidade. Muita gente, às vezes, perde tempo, quanto se gasta em tempo para manter, e há processos que se pode fazer, uma pessoa sola, bem capacitada, treinada, medicamento oral, quando precisa, principalmente em casos de diarreia, e se pode avaliar quanto se gasta de hora por cada tarefa. E assim, os manejos são importantes ou não, pero tens que avaliar que enfermidade há em las granjas, principalmente na maternidade, quais os problemas que há de pessoas aonde estão com deficiência, aonde estão débeis e aonde há que ter treinamento para as pessoas. É muito importante. Se é em momento de parto, em minha opinião, é muito mais barato tratar um umbigo de leitão do que aplicar uma penicilina em dia de nascimento, porque se gasta muito menos tempo. Aí, como está sendo, não? Em uma granja, por exemplo, que há problemas, se dedica a ser. Aqui é a capacitação de como colocar um leitão e fazer o tratamento de umbigo, se necessita, se há castração ou não, e como se deve fazer a castração, e o tempo que se gasta para esse manejo, corte de cola, se vai ser ou não, pero antes de tomar a decisão, tem que avaliar o que passará em la fase de destete e finalização, e os manejos, em geral, seguem sendo os mesmos. Pero agora temos que avaliar os manejos que são produtivos e os que quitamos se há diferença de resultado ou não. Sempre integrado a sanidade da granja. Conclusões. Há que avaliar tempo e movimento de todas as tarefas de la granja, que são produtivas e as que não são produtivas, para não repetir coisas que não produzem. Entender que cada granja tem seu mundo, principalmente em sanidade, entender o seu mundo e sua realidade, capacitar as pessoas de forma constante, que as mantenha informadas e busque cada vez seus mesmos objetivos, tentando superá-los. Regras claras, temos que fazer desde o princípio, que as pessoas entendam o que tem que fazer na granja. Procedimentos e protocolos e revisões de los mesmos com as pessoas que estão fazendo esse seu trabalho. Educação e reconhecimento é muito importante. Ambiente de trabalho favorável. Todos lhe gostam de estar em um ambiente que maior parte de sua vida de trabalho, não um ambiente agradável. Ter orgulho da empresa. Dizer, eu trabalho com cerdo e é melhor trabalhar com cerdo, buscar oportunidade onde há competência de trabalho, tanta oferta, que a granja de cerdo seja tão competitiva quanto as ofertas de trabalho que há em cada local. Boas condições de trabalho, educação continuada e fomentar a saúde e qualidade de vida, não somente para o cerdo, também para as pessoas. E com isso, muitas graças. Muchísimas gracias, Nazaret, por esa amplia descripción y por los buenos márgenes que hay en México, que hay en Brasil, y gracias por reducir el tiempo de tu exposición. Entonces, os pediría que, por favor, aquellos que quisierais hacerle preguntas a Nazaret sobre lo expuesto, pues es el momento, antes de que entre Carlos. ¿O se quedó muy claro? No, hay una pregunta ahí, Nazaret. Hay una pregunta. Hola, Nazaret. Tengo una pregunta. ¿Qué condiciones de manejo recomiendas para hacer cross-fostering en lactación? ¿Cuál es tu principal manejo de recomendación? Mira, é muito interessante. Eu comento muito nas granjas. Muito boa a tua pergunta. Porque eu creio que no mundo porcino, a gente lhe gosta de trabalhar com coisas malas.
¿sí? E o primeiro que a gente hace, quando entra em uma granja, há uma tabla, um cartão. Atenção, leitões pequenos, leitões fracos, não? Flacos. Ou então, atenção, a cerda com perda de peso, necessita atenção, não? Pero nunca se vê em uma granja, atenção, leitones buenos. Ha ganhado muito peso durante a lactância. Tem que cuidar melhor, alimento todo. O melhor alimento para leitão flaco. As melhores condições que há para cerda flaca. Pouco se trabalha antes do problema acontecer, não? Então, é muito importante mirar os problemas antes, de forma preventiva, para que não haja. Leitones de baixo peso haverá sempre, pero o que fazer com eles? Entre ter um leitão de baixo peso em uma mama e um mamilo, e um leitão de bom peso, eu prefiro de bom peso, não? Para não hacer de bom peso um leitão flaco. Então, a prioridade da granja é manter as cerdas primeiramente com os buenos. E os leitones de baixo peso, a segunda possibilidade. Eu sempre comento nas granjas, jamais sacar leitones buenos que está com velocidade de crescimento muito boa para colocar leitones flacos no caso. Então, há muitas ofertas de coisas buenas para as desgraças da granja. E as coisas buenas nos olvidamos. Então, a recomendação que creio que devíamos fazer em granjas, mira, uma cerda entra na granja, sabemos que é muito produtiva, não há nenhum cartão, atenção, a melhor cerda da granja produz mais 17 leitões, produz muita leite, muitos quilos, mais de 200 quilos de leitão a ano, e não vemos em granja, pero muita dedicação aos leitões de baixo peso. Pero, na verdade, o que recomendo para leitões de baixo peso, não que los sacrifique, pero é um momento de, creio que, em las granjas muito produtivas em Brasil, os leitões que se morrem nos primeiros 2 dias, nos primeiros 3 dias, em torno de 2%, que perdemos por serem de baixo peso. ¿Sí? E a ideia é fazer concentração de partos, que seja em 3 dias, para, mesmo com manejo de bandas semanais, para poder fazer o manejo de calostramento e também todos os manejos que necessita de oferta ao leitão em los primeiros 3 dias, nas primeiras horas de vida. E depois, sempre comento que depois de 3 dias é muito difícil. Quando há até 3 a 5 dias no máximo, hacemos oferta de, muitas vezes, destetando os primeiristas de 21 dias e metemos os leitões não de baixo peso, leitões buenos, para que siga comendo e se perda menos massa muscular. Pero a oferta é sempre a ser, nos primeiros 3 dias, a madre de leite, e colocar os leitões de baixo peso. Perdão se me estendi, mas é importante, não? Porque a gente se dedica muito aos pequenos e pouco aos que pagam a conta da granja. Muchas gracias, Nazaret, por lo detallado de tu respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Nazaret, hay otra pregunta más. Buenos días. Antes de nada, enhorabuena por tu presentación y por hacernos partícipes de la situación brasileña. Le has dado mucha importancia en tu presentación al personal de la granja, a la formación, etcétera. Como tendrás mucha experiencia en esto, me gustaría saber qué parámetros habéis encontrado realmente válidos y sobre todo justos para premiar la productividad, la buena productividad de los trabajadores. Y te hablo por centrarnos un poco más en las fases 1 y 2, fases de maternidad y la transición. Gracias. Gracias a ti por tu excelente pergunta. Mira, a mim não me gusta, sempre comento com os clientes que estão muito equivocados quando fazem premiação por percentagem de fertilidade, nascidos. A mim me gusta de premiar a gente por objetivo que é alcançado e o desvio padrão que há. Sim? E é muito mais fácil a gente entender. Se tens um objetivo de uma granja de 100 coberturas por semana, se há conseguido e qual o desvio padrão que há em o objetivo que está alcançado. Sim? Número de partos. Então, há fertilidade, pero o número de nascidos e número de partos e número de cobrição é constante. Então, o que hacemos?
Para que a granja seja uma semana no espejo de la outra, a cada semana medimos. E hacemos isto com sempre uma semana multiplicada por 50 para ver se alcança os objetivos. Se uma granja há 100 cobrições, que tenha 90 partos, 1000 leitones, todo número exato. Número de coberção, número de partos, número de leitões nascidos, destetados, quilos de alimento e quilos de leitões destetados. E aí, creio que por aí é melhor. Porque muitas vezes, o que passa em granja? Eu tenho um trabalho que creio que devo publicar, interessante. É medido a intensidade de manejo em parto e os resultados que ha tenido nos leitones. E é muito interessante, porque os resultados são os mesmos que há visto. O que cambia são as informações. Há granjas que há mais natimorto que mumificado, há outras que há mais mumificado que natimorto. Há pequena mortalidade, e principalmente quando há premiação. Há uma taxa de mortalidade, por exemplo, de 5%, pero nasce menos vivo. A gente pensa, hein? E muito. Então, eu creio que o melhor é ver os resultados que são número absoluto e que a gente possa entender qual é o seu papel na granja. Então, se uma pessoa em gestação tem que ter a visão que tem que fazer tantas doses utilizar tantas doses de sêmen por cerda, tantas cerdas seminadas e tantas cerdas que aí chegada ao parto. E a maternidade, tantos leitones nascidos e tantos leitones destetados, e que uma semana represente a outra, sempre. Sim? E não, esse resultado vem de uma semana para trás, porque uma granja, por exemplo, que há 100% de fertilidade, era para cobrir 100 hembras e é coberto 90, pero por que vou pagar premiação, não? Se não há plata neste caso, não há cumprido o seu resultado. Sim? E que a semana seja sempre absoluta também. Ok? Vale? Posso dar mais informação se seguimos em contato por correio. Vale? Graças a todos pela oportunidade.